Então nós vamos agora fechar nossos olhos para fazer a nossa prece de agradecimento ao Pai Celestial, por Ele permitir estarmos aqui mais uma vez. Vamos pedir a Ele que dilate o nosso sentimento, que nos ampare, que nos inspire, para que possamos passar da melhor forma a reflexão da tarde. E nós pedimos a Ele que continue envolvendo a todos nós aqui presentes e aqueles que estão em seus lares, aqueles que estão no trabalho, também colaborando com o Pai no progresso do nosso planeta. Mesmo aquele servicinho, como nós vimos na lição da semana passada, aqueles que perseveram no servicinho pequeno, aqueles vai ser escolhidos para que façam e se envolvam em responsabilidades maiores. Vamos então, agradecendo ao Pai Celestial, a Jesus nosso Mestre, a nossa Mãe Santíssima, porque nos permitiu aqui chegar e com certeza estarão conosco até o retorno aos nossos destinos. Que Ele continue nos abençoando e a nossa gratidão por tudo. Que assim seja e graças a Deus. Então, a nossa mensagem de hoje, seguindo o livro psicografado pelo Emmanuel, através do Chico Xavier, que é o Vinha de Luz, nós estamos na reflexão de número 39. E o título é Em que perseveras? E eu achei interessante, porque ele faz uma pergunta a nós, né? Em que perseveras? Quer dizer, em que nós estamos perseverando? E o trechinho que ele utiliza está em Atos, capítulo 2, versículo 42. Embora há umas explicações em outros itens ali dos versículos. Então, ele diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Isso é o que ele traz para nós, e aí ele nos pergunta, em que perseveras? Diante dessas informações. E eu lendo o Atos ali, além desse trechinho, o que é perseverar na doutrina dos apóstolos? É justamente os ensinamentos que os apóstolos, os discípulos trouxeram e deixaram para nós, que eram aqueles ensinamentos do Cristo, que Jesus veio trazer o quê? As leis divinas. E Ele nos deixou esse legado, que até hoje, há mais de 2000 anos atrás, que Ele deixou, nós continuamos hoje entendendo um pouquinho melhor o que Ele quis nos ensinar. E Ele ensinava como? Através das parábolas, porque não havia escrita naquele tempo. Então, depois é que os evangelhos foram escritos, não é? E aí ele fala, perseverando na doutrina dos apóstolos, são os ensinamentos. Mas ele fala na comunhão. O que era a comunhão? É quando eles estavam juntos, os discípulos, os apóstolos, e mesmo quando estavam com Jesus ali, eles dividiam, tinha uma comunhão entre eles, de amizade, de amigos. Jesus esclarecia a eles as dúvidas, tirava ali as dúvidas deles e trazia o ensinamento. E ele continua assim, no partir do pão. Esse partir do pão, que nós sabemos que Jesus comia com os discípulos, que ele partia, dividia o pão, né, ali fazia parte da ceia. Nós sabemos da última ceia, onde ele
partiu o pão e deu a todos os discípulos. E teve uma cena também muito importante que Jesus nos deixou, que foi de lavar os pés dos apóstolos, né? E aí, além do pão, eles dividiam, lá fala em Atos, que eles vendiam as suas propriedades, vendiam as fazendas e repartia entre aqueles que necessitavam, dando a cada um conforme a necessidade. Então já havia ali o trabalho da caridade, de auxiliar aqueles que precisavam. E também nas orações. Eles não deixavam de orar, de agradecer a Deus por tudo. Porque a oração precisa fazer parte da nossa vida. Aquele que não faz oração, ele fica perdido. Aí começa também as perturbações, o desequilíbrio. Então nós temos a necessidade de estar conectado com o Pai. E aí, então, nós vamos ver que Emmanuel, nessa mensagem que ele nos traz, que ele pergunta em que perseveras, ele diz o seguinte, comentando isso, ele traz que nessa mensagem, ele pergunta, existe aquelas pessoas que perguntam por que o céu não manda mais as providências que mandavam para as pessoas? Será que o céu fechou as portas das bênçãos que são derramadas sobre o nosso planeta, sobre as pessoas? E ele pergunta ali também, será que a divindade esqueceu do planeta Terra? Mas ele vai além, ele diz que não é bem isso. A divindade não esqueceu de nós, não abandona os seus filhos. O Pai nunca abandona todos nós. Nós estamos sempre sobre as suas asas. Na verdade, são nós que esquecemos dele. E ele diz o seguinte, que nós não sabemos receber essas dádivas. Por isso que aí ele usa justamente esse trecho, falando que eles seguiam a doutrina, os ensinamentos. Porque naquele tempo já, aquelas pessoas que ficavam próximo ao Pai, ligado a Deus, a Jesus, eles recebiam porque eles estavam conectados com a espiritualidade. E nós o que fazemos muitas vezes, deixamos de lado. Aí quando as coisas ficam difíceis, nós voltamos para ele, né? O certo, eu sempre costumo dizer que nós temos que estar sempre conectado com a internet de Deus. Para na hora do socorro que nós precisamos, estar ligado, e o socorro vem rápido, né? Então aí, o Emmanuel continua falando que se nós, ali quando ele fala de seguir os ensinamentos dos apóstolos, a doutrina, eu busquei trazer um pouco do que nós temos, o que envolve essa doutrina dos apóstolos. Se foi Jesus que trouxe os ensinamentos para nós, e era 10 mandamentos, né, que foi dado a Moisés, né, os 10 mandamentos. Jesus, quando esteve entre nós, ele resumiu esses 10 mandamentos, que é o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e a Deus, né, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento. Ele coloca assim, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, que é o amor maior é o Pai. E aí ele diz, e o segundo, que é semelhante ao próximo como a ti mesmo. Por que ao próximo como a ti mesmo? Então, nós não devemos fazer ao outro
aquilo que nós não gostaríamos que fizessem a nós. Então, o Evangelho, sempre a espiritualidade nos traz o seguinte: quando você for fazer alguma coisa que você tem dúvida se é bom ou não, pergunte: se fizessem para mim isso, como é que eu ia receber? Vou gostar? Se você acha que vai ser legal, então faça. Para o próximo, com certeza, ele vai ficar feliz. E aí, nesse entendimento dessa divulgação dos ensinos, nós vamos encontrar as virtudes, que são várias as virtudes, que muitas delas cada um já adquiriu. Então, eu vou só elencar aqui, depois eu vou só destacar uma que praticamente ela abarca todo esse ensinamento do Cristo, né? A coragem, que nós devemos ter sempre coragem para prosseguir, mesmo diante das dificuldades. Resignação. Resignação, o que é? Aceitar com a humildade aquela situação difícil. A perda do emprego, um ser querido que parte, que volta à pátria espiritual, uma doença, enfim, nós aceitarmos isso com resignação. Não quer dizer que nós vamos sentar e ficar esperando, aguardando o socorro chegar, que nós temos que movimentar. Até eles acostumam dizer o seguinte, que Deus não nos auxilia. Ele espera que nós demos o primeiro passo. A partir do momento que eu dou o primeiro passo, ele dá 5 conosco. Certo? Então, precisa partir de nós. Em todos os sentidos. Você precisa do emprego, você precisa sair procurar um emprego, ou pelo menos entrar em contato com as pessoas que podem te trazer uma boa informação. Também o trabalho, não desistir do trabalho. O que às vezes acontece aqui, que é muito interessante, pessoas que estão desempregadas e vêm para a creche fazer trabalho voluntário. Ela começa a fazer o trabalho voluntário, aparece o trabalho para que ela comece. Porque você ocupou seu tempo em benefício de alguma coisa, não ficamos parados. A perseverança também faz parte e está dentro da humildade. Né? Aí a humildade que abarca muitas dessas situações já. O amor, que Jesus, a Joana destaca muito o amor. Fala que nunca a terra, ninguém conheceu o amor da forma que Jesus colocou. E é verdade. Porque a gente achava que o amor era o quê? É um amor de marido e mulher, de filhos, mas o amor que Jesus trouxe para nós vai muito, muito além disso. É o amor por tudo. Pela fauna, pela flora, pelas criaturas. O respeito, isso tudo está envolvido nesse amor que Jesus nos traz. Então, o amor, na visão de Jesus, ele é muito amplo, ele abarca tudo. A oração, que não pode faltar, também faz parte. E uma palavrinha que é muito interessante, que Joana tem um livro que fala de tudo, de vários itens, que é a gratidão. Nós pedimos, não pedimos? Sempre pedimos. Só que a gente esquece de agradecer. E nós temos que agradecer por tudo. O alimento, o agasalho. Quando está normal, beleza, a gente nem lembra. Mas quando está fazendo aquele frio, pensa naquela criatura que está lá na rua, debaixo da ponte, debaixo do viaduto. Se nós ali, com todo aquele aparato na nossa casa,
a parede bem reforçada, né? Tudo, uma laje, enfim, a porta tudo fechadinho, o piso, que é aquele piso que não é frio, para ficar mais quentinho, às vezes um tapete, o agasalho, o cobertor à vontade. Nós sentimos ainda frio. Vamos parar para pensar aquele que está ao relento, aquele que coloca um papelão no chão e ali deita, com poucos cobertores. Então, se nós pensamos e pelo menos oramos em benefício dessa criatura, a oração ela vai até ele, dando coragem para prosseguir, para que ele não se revolte diante daquela situação complicada. Certo? Então, a gratidão a tudo nós devemos, mesmo quando estamos doentes. E aí, a Joana coloca, e eu busquei me inteirar desses assuntos, em 2 livrinhos muito importantes, que eu gostaria de falar um pouquinho deles, e gostaria que vocês buscassem para ler. Se não tem em casa, se vocês pedirem, eu posso pegar na distribuidora, e a gente repassa com desconto. Convites da Vida. Convites da Vida, existe ali 20 itens. Nesse existe 60 itens no Convite da Vida. Que ela fala convite ao trabalho, convite à tolerância, convite ao perdão, enfim, tem 60 itens ali. É um livrinho curto, de mensagens curtas, que nos ensina, que nos esclarece, para que nós tenhamos, assim, acelerada a nossa transformação moral. E outro livrinho que eu busquei também, Jesus e Atualidade. São 20 itens ali, Jesus e Atualidade. Mas é fantástico esse livro também. Onde Joana... É o primeiro livro da série psicológica, que foi lançado em 1989. Esse livro é fantástico, gente. Vale a pena nós termos esses 2 livros como cabeceira, para que a gente leia cada dia uma mensagem, porque nós vamos aprendendo. E outro que eu, inclusive, anotei aqui uma mensagem bem curtinha dele, é o Vida Feliz. Vida Feliz tem 200 mensagens, curtinhas, mas que chamam a nossa atenção para o dia a dia. E nós vamos aprendendo, vamos repetindo essas mensagens e vamos aprendendo, porque Joana coloca que nós sempre aprendemos por repetição, e é verdade. Por que o Pai permite várias reencarnações? E nós voltamos e sempre fazemos as mesmas coisas, para que a gente aprenda, certo? Então, nesse livro que eu tirei sobre a humildade, algumas coisas que eu achei importante, assim, para destacar, que ela fala assim, que a humildade, ela sustenta nós no cansaço. Quando você já está cansado numa tarefa, para você conseguir perseverar, você tem que ter humildade, de entender que naquele momento você está cansado. Faz uma pausa, descansa uns 15 minutos e recomeça a tarefa. Não tenta querer terminar, às vezes, porque aí você vai ficar cansado demais e aí vem o estresse. Aí vem um cansaço que você vai ficar aborrecido. E não é legal. E isso, a própria Joana fala para nós isso, certo? A humildade, ela vai acalentar nas dores. Ela dá o suporte para nós na hora da dor, na hora que nós temos que enfrentar aquele momento mais dolorido na nossa existência. Ela robustece na luta, quer dizer, ela dá força, ela dá coragem na luta, certo? Encoraja e levanta na queda. Quando nós caímos, se nós temos a humildade,
A gente vai, se cair na rua, então a gente vai, o que nós fazemos caindo na rua? Você olha para todos os lados para ver se não vê ninguém te viu cair e vai tentar levantar rapidinho, não é? Então, a humildade vai nos sustentar nesses momentos. Ela vai o quê? Fazer com que nós louvemos e abençoemos a dor. E Chico, quando o Chico fala a nossa irmã dor, eu achava interessante como o Chico fala nossa irmã dor, né? Por quê? A dor é a alavanca que faz a gente ir para frente e impulsionar na caminhada. E Joana, se eu não me engano, nesse livrinho mesmo, Vida Feliz, ela diz o seguinte, que quem não tropeça, não avança. Quando a gente tropeça, o que acontece? Nós vamos caindo, e às vezes a gente não consegue levantar e acaba caindo de verdade. Mas quando tropeçamos, nós geralmente vamos para frente, né? Então, ela diz, quem não tropeça, claro que aqui é no sentido figurado. Ela quer dizer que nós não avancemos, se nós não erramos. O erro, ela coloca, faz parte do nosso aprendizado, faz parte do acerto. O que nós não podemos é continuar no erro. Percebemos que erramos, vamos corrigir, mas vamos perseverar e continuar. Então, a humildade, ela nos corrige e nos ensina através da dor. A dor faz a gente se corrigir e nos ensina. E aí ela coloca, que eu achei interessante, que ela coloca que a humildade é o escudo dos heróis e dos mártires. Então, é a arma que eles utilizam para se manter firme naquela situação onde ele se encontra, os heróis. E nós vamos ficar imaginando, heróis, quem? Aquele que vai para a guerra, aquele que faz um grande feito, os mártires também. Não. Em quantos lares existe pais, mães, irmãs, enfim, que são mártires, que são heróis, porque sofrem e continuam firme ali no trabalho, na ajuda. Hoje, graças a Deus, nós já temos mais recursos. Nós temos a condução, que, por exemplo, uma criança, a mãe tem um filho que tem uma paralisia, existe as ambulâncias, os carros que vão buscar. Antigamente, as mães carregavam esses filhos nas costas para levar para um pronto-socorro, para levar para fazer uma consulta, porque era uma época muito mais complicada, muito mais difícil. Então, hoje já facilita tudo isso, né? Então, ela diz também que a humildade é o sinal dos santos. E aí eu pensei em Jesus. Jesus não se arvorava em que ele fazia. Né? Quando ele fazia as curas, que as pessoas pediam para que ele curasse, ele dizia assim, tu acreditas, ou você acredita que eu posso te curar? Claro, então fique curado. E depois o que ele dizia? A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Ele nunca se arvorou em dizer que ele curava. Não é? Ele sempre dava essa resposta. Então, ele foi um exemplo vivo da humildade. E aí, ela diz também assim, que é o caráter dos sábios. A criatura que é sábia, ela é humilde. Ela também não se arvora em que ela sabe tudo. Ela fica quieta ali e responde com sabedoria. E o trechinho, uma mensagem curtinha que eu peguei da Vida Feliz sobre a humildade, Joana coloca assim, ser gentil e bondoso, sem te tornares servil. Sabe por que ela coloca isso? Para a gente ser bondoso, gentil, sem tornar servil, porque existe aquelas pessoas que são capachos, achando que isso é humildade.
e permite que o outro a desrespeite, que o outro fala um monte de bobagem para ela, ou acaba com a criatura, deixa no chão. Isso não é humildade. A pessoa precisa se colocar. Ela não pode ser pusilânime. O Evangelho usa a palavra pusilânime, que é o quê? O medo. Pedro, quando nega Jesus, ele teve medo. E nós não devemos ter medo. Né? Mas o que é o medo ainda em nós? Ele faz parte. Porque é a maneira da nossa defesa, de cuidar da nossa existência. É um instinto primário ainda que existe em nós. Mas existe aqueles momentos onde a criatura avança e vai, não tem o medo, né? Aí ela continua assim: a humildade é uma virtude nobre, que não conive com situações vis. Quer dizer, essa situação subalterna daquele bajulador, daquele que quer conseguir as coisas e fica bajulando. Esse é uma posição servil da criatura, que nós não devemos ter essa atitude. A humildade, ela é íntegra, ela enriquece o homem de valores espirituais que o torna forte na aparente fraqueza e poderoso na sua pobreza. E ela dá o exemplo de humildade, Sócrates, Cristo e o Gandhi, que eles são exemplos máximos da humildade e os poentes mais belos da evolução, que está no livrinho. E aí ela diz assim, que essas três personagens, né, Sócrates, Jesus e Gandhi, eles foram abatidos por homicidas loucos, ela coloca, que preferiram morrer do que ceder àquela loucura deles, permanecendo imortais na sua grande vitória. Então, falando da humildade. Então, a humildade é isso. É você permanecer íntegro ali, né? Se alguém quer fazer você de capacho, você precisa se colocar. Não com agressividade. Mas o que Jesus fazia? Jesus era brando. Mas quando precisava de usar energia, ele usava. Né? Sem agredir. Sem crueldade. Com o filho, os pais devem ser o quê? Enérgico. Na hora de corrigir. Na hora do mimo, sim. Vamos passar a mão na cabeça, vamos brincar, né? Meu amorzinho, meu príncipe. E eu achei interessante que uma vez, uma mãe disse que falou para o filho, tinha 4 anos, ela disse assim, vem aqui meu príncipe. Ele respondeu assim, eu não sou príncipe coisa nenhuma. Porque ele sabia, ele se autoconhecia. Aquela criança de 4 anos. Ele sabia que ele não era, né? Ele não era boa coisa. Então, ele dá essa resposta para a mãe. Então, é isso. Já está ali dentro do espírito, né? Essa atitude. Então, aí, o que nós vemos, voltando ao nosso livrinho aqui, em que perseveras, nós vamos perceber que a bondade do Cristo, ela continua. A bondade de Deus sobre o nosso planeta, sobre todos nós, continua mais vivo do que nunca. Nós é que não sabemos receber, porque não temos a gratidão. Nós pedimos, mas esquecemos de agradecer. E quando você pede alguma coisa e já agradece, é porque você tem certeza que aquele benefício vem, aquela benesse vem. Pode não vir da forma que eu esperava, que eu pedi. Porque por que isso ocorre diferente? Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. E o Pai, na sua infinita sabedoria, Jesus, sabe o que é melhor para nós. Às vezes, se eu pedir algo, aquilo vai me levar
Ao desequilíbrio, a uma situação difícil, então ele não permite. Ele nos oferece aquilo que vai ser uma conquista para o futuro, uma conquista para a nossa evolução, para a nossa transformação. E num desses livrinhos, que eu não lembro qual, tem uma mensagem que fala sobre isso. Que nós pedimos as coisas, sempre coisas boas. E, às vezes, nós recebemos que a doença, a morte de uma pessoa que era o arrimo da família. São os reveses que acontecem, né? Por que Deus permite? Porque aquilo vai fazer alavancar. E aí, hoje, eu assisti numa palestra, eu ouvi a historinha da vaquinha que o anjo derrubou no precipício. Não sei se vocês já ouviram, né? Que era para aquela família alavancar, crescer. E realmente a família enriqueceu, conquistou, porque perdeu a vaquinha que dava o leite e eles tiveram que ir à luta. E aí, para encerrar isso aqui, porque a mensagem é para que nós devemos perseverar, tem uma história no livro do Irmão X, Pontos e Contos, que ele fala de um monge, que ele orava todos os dias pedindo a Deus que permitisse que ele pudesse ver Jesus. E ele orava nas orações dele, ele pedia. E ele morava num mosteiro. E ali ele tinha um quartinho, um cubículo pequeno, mas aonde ele ficava. E ele auxiliava, porque no mosteiro vinha pessoas doentes, com feridas, com fome, e ele ajudava. Todo dia ele ia para auxiliar essas criaturas. E um dia ele se levanta, prepara para mais um dia de trabalho, e quando ele já estava pronto para sair, Jesus aparece, de repente, dentro do aposento dele, naquele quarto pequeno, e ele se deslumbra e fica admirando Jesus. Só que nesse meio de tempo, toca o sino do mosteiro. Era a hora deles começarem já a atender as pessoas necessitadas. E aí ele fica, eu imagino assim, entre a cruz e a espada. O que eu faço agora? Se eu for embora, eu não vou mais ver o mestre. Se eu permanecer, eu não vou deixar de atender aqueles que estão aguardando para ser socorrido. E naquela dúvida, ele resolve sair correndo e atender as criaturas. Atendeu, limpou feridas, deu comida, cuidou. De tarde, ele cansado, ele retorna ao seu aposento, triste, porque lembrou que deixou de ficar ali na permanência do Cristo, e voltando ao seu quartinho, ele abre a porta. Quando ele abre a porta, qual a surpresa dele? O Cristo estava ali, aguardando. E aí ele diz, nossa, o Senhor está aí? Sim. Se você tivesse ficado, eu teria ido embora. Mas como você não ficou, eu fiquei te esperando. Porque ele perseverou. E aí vem bem a calhar com a mensagem de Emmanuel. Em que perseveras? Que Jesus possa nos abençoar para que a gente continue perseverando no caminho do bem, para a nossa transformação, para o nosso equilíbrio, para que, quando terminarmos a nossa jornada aqui, Jesus esteja no final da trilha, nos aguardando. Que Jesus nos abençoe, nos voltando para o nosso Mestre querido, entrar em conexão com Ele, rogando que Ele nos ampare, que Ele derrame as suas bênçãos sobre o nosso planeta Terra,
sobre a nossa pátria querida, nosso Brasil, orientando e inspirando nossos governantes, nossos chefes, para que hajam com acerto. Vamos pedir a Jesus que Ele visite todos os lares, todas as famílias, aqueles que estão no trabalho, que Ele possa visitar também, acerenando aqueles corações aflitos, desesperados, que passa por dificuldades, por aflições, por doenças às vezes que não tem cura. Vamos pedir a Jesus que envolva também a nossa creche, que recebe nossas crianças logo mais, para serem encaminhados, tendo o aprendizado, enquanto permanecem aqui, sob os cuidados, para que seus pais possam ir em busca do pão de cada dia. Vamos pedir também, em benefício do nosso Bezerra de Menezes, que espalhe a luz do conhecimento, que esclarece, que traz a verdade para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa transformação. Vamos pedir a Jesus que envolva todas as nações que estão em guerras, para que esses corações sejam apaziguados e todos, um dia, possamos viver na paz. Vamos pedir a Ele que nos auxilie em todas as dificuldades, que Ele nos ampare, nos dê sabedoria, discernimento, para agirmos sempre com correção. Vamos pedir a Jesus, nesses instantes, que Ele possa despedir na sua paz e possa nos acompanhar até o nosso destino. Ao mesmo tempo que vamos agradecendo ao Pai Celestial, ao nosso Mestre, à nossa Mãe Santíssima, por tantas benesses que recebemos. E assim, agradecido que estamos pelo aprendizado, pelo alimento, pelo agasalho, pelo teto, vamos dizendo: muito obrigado, Pai, por tudo. Muito obrigada e graças a Deus.